De volta com o Educador Entrevista, hoje a gente fala um pouquinho a respeito do Dia Nacional da Doação de Sangue, na companhia aqui do Dr. Márcio. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Nós que agradecemos, gostaria de desejar uma boa tarde à população batataense, em especial aos doadores que estão sempre lá com a gente, dando a força, disponibilizando o tempo para ajudar em prol do próximo sempre. Também aqui com a Cláudia, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Bom, quando se fala em doação, né, tem todo aquele trabalho constante de formiguinha, e a gente sabe muito bem disso, de quebrar alguns mitos, de reforçar algumas ações reais aí a respeito da doação, e a gente percebe que isso está na rotina de vocês, né? É interessante pensar nisso, mas o quanto tem que ser feito esse trabalho, porque parece que tudo que envolve saúde, né, doação, vacinação, etc., vira e mexe, a gente tem um alarde aí de mitos, de inverdades que acabam atrapalhando a rotina do trabalho, né, doutor? Exato. E a gente vê, assim, é uma grande mudança de um ano para o outro, sempre está aparecendo alguma coisa nova, ou é algum surto de alguma doença, ou alguma vacinação que entra, que volta a integrar a grade obrigatória de circuitos de vacinação. E que a gente, às vezes, tem que respeitar um prazo, acaba tendo uma diminuição no número de doadores, dependendo do tipo de campanha que é feito. E isso, às vezes, atrapalha um pouco o nosso trabalho. Então, é importante estar sempre esclarecendo, a gente sempre coloca à disposição na unidade para esclarecer algumas dúvidas, para que não ocorra, às vezes, por conta de alguma notícia que gere algum desconforto ou alguma dúvida para que a pessoa deixe de doar ou não. Uhum. E, Cláudia, eu tenho certeza que diariamente as pessoas chegam lá com várias dúvidas, né? E muitas dessas, né, na onda dos mitos aí. Sim, a doação de sangue ainda envolve, infelizmente, muitos mitos, muitas informações erradas, né? Tipo, mulher menstruada não pode doar sangue, que doação de sangue vicia, que se você colhe uma vez tem que colher sempre. Então, são todos mitos que hoje em dia está diminuindo, viu, Luciano? Então, as pessoas estão sendo mais bem informadas e estão ficando mais esclarecidas. Mas isso são coisas que não existem. Quem doa sangue uma vez, se não doar nunca mais, não acontece nada com o sangue, não afina, não engrossa, não diminui, não aumenta. É totalmente natural ao organismo essa doação. Você doa, se você está bem de saúde, esse ato é natural, daqui 30 dias vai estar reposto todas as células que você doou. E quanto à questão do volume, é só tomar líquido durante o dia, naquele dia da doação, que repõe a parte líquida do sangue. Perfeito. Então, e perfil de doadores, né? Vocês têm isso na cidade? A gente tem mais homens doando, mais mulheres? Qual que é o perfil do doador batataense? Ou a gente acaba pegando todas as faixas etárias e gêneros aí? Não, é mais comum a doação do sexo masculino, né? Eu acredito que é porque é falta de informação ainda. Agora sim, ainda está aparecendo muitas mulheres, mas ainda o foco é maior no sexo masculino, né? A diferença é que o homem pode doar 4 vezes no ano e a mulher pode doar 3 vezes no ano. Porque a mulher perde sangue pela menstruação, então a reposição de ferro ela é mais lenta. Por isso que a mulher doa 3 vezes e o homem pode doar até 4 vezes no ano. A qualidade, o leque, o número de doadores aqui em Batatais e a característica, nós somos bem servidos aqui em Batatais. Eu sempre falo isso e repito. A população de Batatais é uma população muito sadia, os nossos doadores são muito sadios, são pessoas que vão muito de repetição, aquele doador que sempre está comparecendo, isso para a gente é cada vez mais seguro, aquele doador que sempre está indo. Então, é um sangue cada vez mais seguro, né, que já está sempre sendo avaliado, né? Então, aqui em Batatais, a nossa média de coleta é entre 280 a 300 bolsas, condiz com o tamanho da cidade, né? Está relacionado ao tamanho da cidade e é um número satisfatório de doador, né? Um mês é um pouquinho menos, um mês um pouquinho mais, mas realmente o Hemocentro de Batatais é muito bem servido pela população. Márcio, vamos falar um pouquinho do perfil do doador, né? Quem é que pode doar? Pessoa acima de 50 quilos, que esteja primeiramente bem de saúde. A gente vai fazer uma triagem lá, avaliação de pulso, de frequência cardíaca, de pressão arterial
E geralmente assim, da idade de 16 aos 69 anos e até os 60 quem não doou nenhuma vez. Tá? Não tem problema outros relacionados a que esteja bem de saúde, que a condição de vacina a gente avalia caso a caso, uso de medicamentos lá na entrevista a gente vai avaliar cada caso, mas geralmente é esse o perfil, que esteja bem de saúde da idade entre 16 a 69 anos ou até 60, que é o prazo máximo para quem não doou nenhuma vez. A avaliação clínica, a entrevista tem que ser passada por nós, a gente vai avaliar a liberação ou não dessa pessoa para a doação. Geralmente é isso. E também a gente acaba percebendo essa questão, né? Às vezes eu estou em um período que eu não posso doar. Também tem essa condição, né? Olha, não estou bem de saúde naquele período. A questão das tatuagens também, tem um período aí de janela, né? Quais são as ações que a gente tem que ficar na reserva aí? Isso tudo, cada situação tem um prazo. A tatuagem, particularmente como você perguntou, Luciano, ela é um prazo de 1 ano, mas com 6 meses a gente conseguindo comprovar a origem, se é um órgão que tem a aprovação da vigilância sanitária da cidade, a gente avaliando cada caso, a gente pode liberar para doação. Piercing é a mesma coisa, desde que não seja em local, órgãos genitais ou cavidade oral, que aí enquanto estiver usando a gente tem que aguardar, tá? Outros casos, dependendo das medicações, isso é cada caso, a gente tem que avaliar, cada uma tem um determinado prazo. Ou se está, por exemplo, fazendo uso de algum antibiótico, que tem que terminar o antibiótico, a gente aguarda 15 dias para poder liberar a pessoa, desde que nesse momento ela esteja sem sintomas nenhum que foram relacionados ao período que ela estava com a infecção. Então, cada caso tem uma particularidade, mas o importante é ser avaliado. Muitas pessoas, por às vezes tomarem algum antihipertensivo, algum remédio para pressão, deixam de ir lá pelo menos passar pela nossa triagem. Tem vários medicamentos, principalmente para pressão, que mesmo estando doando, mesmo tendo tomado o medicamento no dia, são liberados para doar. Isso é importantíssimo. Tá? Então, Cláudia, em todas essas questões, sempre procurar o Hemocentro para tirar dúvida. Sim, eu acho que a pergunta que a pessoa deve fazer, eu posso doar sangue? Basicamente, eu estou bem de saúde? Né? Se você está tomando um antibiótico, se está com algum problema de saúde, naquele momento talvez não é possível você doar o sangue, né? Mas assim que sair dessa fase, pode se tornar um doador ou voltar a doar sangue, né? Mas as pessoas se confundem muito. Por exemplo, os remédios de pressão, que é muito comum as pessoas tomarem, a grande maioria deles é liberado para doação de sangue. É um ou outro que não pode, né? Então, é importante a pessoa saber se o dela está liberado, porque às vezes ela fala, eu tomo remédio de pressão, não posso doar. E às vezes não se encontra, não é bem assim, né? Diabetes, né? Pergunta da Júlia aqui, diabético pode doar? Não pode doar. O diabetes não é um problema que vai passar pelo sangue, não é essa questão que ela vai prejudicar alguém. É um problema que ela vai se desestabilizar, entendeu? É um problema para a pessoa, para o doador, por isso que não pode doar sangue. E isso também tem que ser enfatizado, né, Márcio? A avaliação é feita não só para quem vai receber, mas para quem está doando, né? Você não pode colocar a saúde de alguém em risco para tentar amenizar o problema de outra pessoa. A preocupação inicial do Hemocentro é justamente essa. Começa com o doador. Não adianta a pessoa, no ato de boa vontade, ir lá e colocar a própria saúde em risco. Então, a nossa preocupação inicial é justamente essa. A gente percebe que a população em geral ela tem uma boa vontade muito grande, mas que às vezes a gente tem que avaliar se isso não vai trazer prejuízo para ela. Nós já tivemos alguns casos do paciente, às vezes, usar algum medicamento ou outro, na hora da entrevista esquecer de falar e que acabou tendo uma reação adversa um pouquinho mais séria, porque seria um medicamento que ele não poderia estar doando naquele momento. Mas tudo começa do primeiro princípio, que é importante a gente não provocar nenhum malefício para aquela pessoa que está lá para tentar ajudar. E a gente sabe que a doação de sangue é segura, ela é relativamente um procedimento tranquilo, mas que a gente tem que ter certos cuidados. E isso começa sempre com o doador.
O Henrique, questionando a seguinte questão. Foi liberada a doação para menores de idade, né? Em que casos, em que faixa de idade e como funciona? Os doadores eles podem doar com 16, 17 anos, desde que tenha autorização do responsável. Tá? E ele vai acabar entrando e cumprindo com as mesmas obrigações, vamos dizer assim, dos doadores normais. Tá? Inclusive, ser submetidos aos mesmos exames sanguíneos, aos mesmos testes sorológicos e vai acabar recebendo o resultado da mesma maneira que os outros doadores, mas desde que esteja acompanhado do representante legal e autorizado por este para poder doar o sangue. Uhum. E também foi aumentada a faixa etária, né, para os mais idosos aí, né, então a gente reduziu e ampliou um pouquinho o campo aí dos doadores. A faixa etária limite máximo para continuar doando é até 69 anos. E o prazo para você fazer a sua primeira doação é até 59 anos, 11 meses, 29 dias. Então, ainda que antes era até os 68, 11 meses, 29 dias. Agora a gente chega até próximo aos 70 anos. E essa questão aí da primeira doação até os 59 também é uma questão do organismo se acostumar com o processo. Exato. Isso é por via de regra, é assim, a gente tem que seguir isso. E é um prazo que a gente, vamos falar assim, a pessoa teve um período um pouco maior para poder começar e já é uma idade que já está em limite, até por conta da faixa etária. A partir disso, se começar a apresentar algum processo de saúde e tudo, realmente a gente acaba restringindo nessa faixa etária. Isso é na portaria do Ministério da Saúde, né? A gente tem que seguir esses parâmetros, né? Pensando também a respeito da questão, né? A gente usa esse termo comum, né, de doação de sangue, mas esse sangue ele é fracionado em vários produtos. Né? Como é que funciona essa questão e qual o funcionamento? Uma bolsa de sangue ela pode gerar até 4 subprodutos. Tá? A gente, particularmente aqui no Hemocentro de Batatais, nossas bolsas saem daqui para o fracionamento em Ribeirão. Você pode tirar da bolsa de sangue o concentrado de plaquetas, o plasma e o crioprecipitado. Esses são usados de maneiras diferentes para cada doador. Então, cada doador pode, na verdade, gerar 4 subprodutos ou estar ajudando 4 receptores ou 4 pacientes, dependendo da necessidade de cada um. Então, esse é um dos pontos mais importantes da doação de sangue, que uma pessoa pode estar ajudando até 4 pessoas. Cláudia, quando a gente percebe também nessa questão do acompanhamento dos doadores, aí muitas vezes a gente tem aquele momento de ímpeto, né? Olha, alguma pessoa muito conhecida sofreu um acidente, precisa de doação, a gente tem um boom, uma comoção a respeito disso. Mas, de fato, o que mantém a estrutura são aqueles doadores fixos e que têm a rotina de doar. Sim, sem dúvida nenhuma. É claro que as pessoas se comovem, tem aqui em Batatais vários episódios a gente já teve de problemas com pessoas conhecidas e aí tem aquela comoção, vai aquela grande quantidade naquele determinado momento. Mas, Luciano, o nosso foco não é esse, né? O nosso foco é a frequência. A frequência ela é muito mais, ela é super importante para a gente manter o estoque. A gente tem que ter uma quantidade de doadores importante naquele mês, todos os meses, para a gente manter o nosso o nosso estoque de sangue no nível suficiente para a gente estar atendendo, é claro, a população. Então, a frequência da doação de sangue, a frequência do doador, ela é super importante para a gente, a assiduidade. Maior do que a comoção. Sem dúvida, até porque você tem uma questão que é um produto que tem prazo de validade. Sem dúvida nenhuma. Então não adianta a gente ter 2.000 doadores numa semana e depois passar o mês sem doador nenhum. Então, é importante falar que o sangue, o concentrado de hemácia, a partir do momento que a pessoa doou, ele dura 35 dias. Isso é complicadíssimo, entendeu? Então não adianta eu ter uma quantidade enorme de doadores hoje, que eu vou ter 2.000 bolsas e ele vai vencer em 35 dias. Então, a gente não valoriza esse tipo de ato totalmente numa época só. A gente valoriza a doação frequente.
O Juninho perguntando a respeito de horários de funcionamento, em especial para as pessoas que trabalham fora, né, ou que têm um horário similar aí do funcionamento também aos finais de semana. Nós funcionamos das segundas às quintas, das 7 ao meio-dia, e sextas e sábados, das 7 às 11. E só não abrimos o segundo sábado do mês. Perfeito. Eventualmente, isso pode haver alguma troca quando há feriado no mês ou quando a gente tem alguma outra programação. Para quem nunca doou, né, também vamos explicar essa questão do processo, né? A pessoa vai passar por uma triagem, por uma avaliação, para de fato ver se é apta. Exato. E isso tudo já começa na chegada. É importante lembrar, sempre que a pessoa for doar sangue, está levando um documento com foto ou um xerox com foto autenticada, mas que seja de clara identificação, de assinatura e da foto da pessoa. Isso é o primeiro passo para você doar o sangue. Depois você vai passar por um período de alguns testes, são os testes clínicos, que a gente vai observar, como eu já havia falado no começo, se a pessoa está realmente bem para doar. Nisso a gente avalia a pressão, a questão de frequência cardíaca, o peso da pessoa, a temperatura e se ela realmente não está anêmica, que é o teste que a gente faz rápido lá para detectar se a pessoa tem algum grau certo de anemia ou não. A partir daí, estando tudo certo, ela vai passar com um questionário, que é uma parte onde vai ser feito as perguntas totalmente pessoais, sobre a questão desde comportamento até questão de medicamento, de antecedentes de alguma patologia, de alguma doença. E fechando o questionário, estando tudo certo, aí que ela vai passar para a coleta de sangue. Uhum. Durante a coleta de sangue, geralmente de uns 5 a 6 minutos, e o período todo, a nossa média fica mais ou menos entre 40 a 45 minutos, desde a entrada desse doador para a identificação até o término da coleta, até ele estar pegando o lanche dele para poder deixar a unidade. Perfeito. E o importante também é isso, né? Na próxima doação, nas doações seguintes, a pessoa continua sendo triada, é lógico, porque a gente pode ter uma alteração de saúde, pode ter feito algum procedimento nesse íntere aí que exija um cuidado ou um espaçamento maior entre doações. Exato. Isso tem que ser feito do começo toda vez. Não adianta. Às vezes uma extração dentária que a pessoa tenha feito impossibilita ela de ficar 7 dias sem doar. Então, todo começo, começa tudo de novo. Cada doação, o circuito é o mesmo. Não tem como mudar isso. Isso é protocolo e é muito seguro que seja assim. E as pessoas que doam há bastante tempo já têm até essa informação, né? Eu vejo pelo próprio pessoal que às vezes relata isso, né? Olha, precisa de uma doação, liga lá nos doadores de sempre, a própria pessoa fala, olha, nessa semana eu não posso porque eu fui ao dentista ou eu tive tal ação. As pessoas já vão ficar familiarizadas, né? Com as perguntas, né? Com as impossibilidades de estarem doando, então isso é muito bom, né? Que evita ela perder o tempo dela ir lá e não poder doar. Sem dúvida. Cláudia, falando um pouquinho aí a respeito do Dia Nacional, né? Vamos falar da programação desse final de semana. Então, Luciano, antes da programação, dia 25 de novembro, para a gente é um dia muito importante. É o Dia Nacional do Doador de Sangue, né? E por que o doador de sangue é tão importante para o Hemocentro? Quando às vezes a gente fala em Hemocentro, logo pensa em doação de sangue, específico, só doação de sangue. Mas o trabalho do Hemocentro vai muito além disso, né? Além dele colher, dele fazer os exames, dele fracionar o sangue, dele distribuir, né? O Hemocentro ainda atende lá dentro do próprio Hemocentro pacientes com vários tipos de anemias, com talassemia, com anemia falciforme, com hemofilia. E eles fazem um trabalho muito grande com esse paciente e ainda proporciona a esse paciente tratamento odontológico, fisioterapeuta e psicológico, né? O Hemocentro também ele atende 200 cidades aqui da região. Ele atende cerca de 110 hospitais. A responsabilidade social nossa é de 4 milhões de pessoas, entendeu? Então, mas quem é o responsável por tudo isso? É o doador de sangue, né? Então, é claro que ele tem que ser homenageado, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser exaltado. E esse dia, 25 de novembro, é claro que é o dia dele e a gente está preparando uma festa gostosa para ele, a gente vai estar esperando, né, as pessoas irem lá doar e comemorar com a gente o dia, mas é muito importante essa data para o Hemocentro. Perfeito.
se percebe isso, né? O quanto a construção dessa rede tem que ser diária, né? E o quanto qualquer pessoa pode participar, né? Uma coisa que a gente vê muito são doadores que trazem novos doadores para o Hemocentro. Sem dúvida. Hoje em dia, o nosso trabalho melhorou muito, cresceu muito. É um trabalho que a gente vê a evolução, né? Nós fazemos um projeto que chama Doador do Futuro. A gente visita as escolas e informa as crianças, mesmo as pequenas, né, da importância do que é a doação, da importância da doação de sangue e estimula elas a convidarem os pais, os tios, os avós, que muitas vezes são novos, e isso tem um retorno muito grande. Então, a gente está trabalhando, Luciano, começa lá atrás do nosso trabalho, para refletir num aumento na qualidade de uma população informada, numa população que tenha consciência da responsabilidade que é a doação de sangue, né, que é um problema social, é um problema de todos, né, que o sangue não tem outro meio de ter o sangue se não for através da doação, né, e da importância dele como um todo, né? A gente precisa muito dele. Perfeito. Cláudia, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar pelo trabalho realizado e enfatizar isso, né? O quanto cada um pode colaborar de maneira imprescindível para a qualidade de vida e para salvar a vida das pessoas ao redor. Sem dúvida, Luciano, eu agradeço muito a oportunidade, né, da gente estar aqui esclarecendo, informando a população de Batatais, né? E fica aqui o nosso convite para as pessoas procurarem o Hemocentro, se tiverem alguma dúvida, estarem nos ligando. O telefone é 3761-4004 e a gente pode estar esclarecendo alguma dúvida em relação ao medicamento ou qualquer outra coisa. Muito obrigada. Doutor Márcio, obrigado pela participação com a gente está sempre à disposição para mostrar um pouco e divulgar o trabalho. Eu que agradeço, Luciano, e gostaria de agradecer em especial a população batataense aí, que sempre nos apoia e faz com que a gente sempre acaba cumprindo nossas metas aí com relação à doação e é isso. E a gente está lá e conta sempre com a ajuda de todos. Maravilha. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito da programação do Museu Cândido Portinari. Não sai daí, nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia da Cristiane, que é gerente do Museu Cândido Portinari. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer sempre participar aqui com vocês. Quando se pensa, né, Cristiane, na dinâmica do museu, às vezes as pessoas acham que não é a mesma rotina, né? E não sabem disso, né, que vocês estão sempre alterando, fazendo ações, desenvolvendo projetos. Isso mesmo. O museu, a gente diz muito que é um processo de trabalho. Nós temos algumas atividades que são atividades permanentes, mas temos muitas atividades também que elas acontecem durante o ano. O processo de trabalho interno da instituição, ela tem um dinamismo, né? E ela é sistemática. Agora temos algumas programações que também, a gente já diz até que virou um programa institucional, porque já acontecem há muitos anos, mas temos esses eventos que acontecem também ao longo do ano. Falando um pouquinho dessas ações, né, dos eventos que acontecem, a visitação do museu rotineira as pessoas podem fazer, de que forma, tem que agendar ou pode ir qualquer dia da semana? O agendamento, ele é orientado apenas para grupos com acima de 12 pessoas, então é necessário que seja feito o agendamento. E o público espontâneo, o museu, né, é só chegar e visitar. Nosso horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 às 18 horas. Se é feriado prolongado, a gente estende também. Quando o feriado cai na terça-feira, segundas-feiras, o museu abre para receber esse público. E o agendamento ele pode ser feito através do telefone, mas só para grupos com quantidades superiores a 12 pessoas. Caso contrário, não há necessidade de agendamento prévio. Pode comparecer normalmente no espaço. Exatamente. Nós temos os educadores para fazer aí a mediação com o público. Sempre reforçando que é fechado às segundas. Isso. O museu é fechado ao público
Às segundas-feiras nós temos sim o trabalho interno que é realizado. Nesse dia as vitrines são abertas, é feita a higienização de parte do acervo, tanto o acervo que fica exposto como o acervo da reserva técnica. Então a gente tem toda uma dinâmica de trabalho especialmente elaborada, né, para segundas-feiras. Só não tem a visitação, mas de terça a domingo o museu está aberto. Inclusive, às quartas-feiras à noite nós estendemos o nosso horário de funcionamento, né, até às 20 horas, para receber esse público. Falando um pouquinho dessas ações complementares, né, o que nós teremos agora no calendário? Bem, olha, antes de falar o que nós teremos no calendário, eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial, que agora no dia 20, segunda-feira, nós tivemos a participação do projeto Guri de Batatais, numa das atividades que foram desenvolvidas pelo museu. Então, eu quero agradecer muito a coordenadora, a Leila de Paula Sintra, a interlocutora nossa, que foi, aliás, a coordenadora que é a Lilian, né? Uhum. E a interlocutora foi a Leila, que é a irmã da Lilian, e a coordenadora do Polo de Brodowski também. Foi uma apresentação belíssima, de vários naipes. Então, as crianças de Brodowski tiveram a oportunidade de assistir uma apresentação muito bem elaborada e preparada para a data. Na sequência, agora, no domingo, nós teremos a caminhada Passos que Salvam. É uma atividade que ela vem sendo realizada já há alguns anos. Uhum. Quem faz toda a coordenação em Brodowski é a Ordem de Molay. E o museu, já há alguns anos, também participa, né, apoia essa iniciativa. Parceriza com o capítulo Luz da Ordem de Molay de lá. Exatamente. Então, no domingo, a partir das 9 horas, nós convidamos toda a população da cidade e região para fazer essa caminhada com a gente. É uma caminhada em prol do tratamento precoce aí, né, do câncer infantil. Uhum. Então, todo o recurso que será angariado aí através da venda de kits, custa R$ 35,00 cada kit, que é composto por uma camiseta e um boné e uma sacolinha, e esse valor será revertido ao Hospital de Câncer de Barretos. Perfeito. E é interessante isso, né? Agregar, e a gente percebe essa ação da Casa de Portinari, né? De interagir cada vez mais com a comunidade, né? Porque não adianta você ficar no trabalho focado só na estrutura do museu e esquecer que você tem uma cidade no conjunto da obra aí. Exatamente. O museu ele tem uma missão, ele tem uma visão, mas muito por conta da própria produção de Portinari, do pensamento do artista, que sempre foi preocupado com as questões sociais do seu tempo, o museu tem esse compromisso também, que é um compromisso de contribuir com a comunidade brodowskiana em todas as ações que são propostas. Tudo que é desenvolvido socialmente, culturalmente, educacionalmente, o museu tem esse compromisso de apoiar e desenvolver junto os projetos. E é bacana poder pensar também nesse legado do Portinari, né? Que eu acho que uma das coisas que a gente vivencia, que é tão importante quanto a obra, né? Mas que era da valorização da própria cidade, da sua região, e de mostrar isso, e de tornar isso, de colocar um holofote disso para o mundo. Exatamente. A obra de Portinari é uma obra que celebra a paz como um todo, né? E então, quando ele traz essas questões sociais, principalmente, a gente vê muito marcante a presença humana na obra dele. Então, o homem era um elemento que compunha a obra plástica e poética do artista. Então, essa valoração que a gente tem que ter, não só com a obra do pintor, mas com todas essas questões, é que engajam o museu, né, na produção, aí, na participação dessas atividades, dessa programação que é ampliada aí anualmente. Pensando na questão também rotineira aí
das ações, né, do trabalho desenvolvido, muitas vezes as pessoas da própria região e, surpreendentemente, às vezes até da cidade, não conhecem o museu. A gente ainda tem alguns casos de pessoas que não conhecem. Acreditamos muito nesse trabalho de formação que o museu faz dentro da própria cidade e de uma divulgação forte que é feita através das redes sociais. E aí, então, a gente disponibiliza todo esse legado do artista ao público em geral. Mas, realmente, nós ainda temos casos de pessoas que não travaram esse contato direto com a obra de Portinari. Sabe que tem um museu, ouve falar, sabe da Igreja Matriz de Batatais, mas ainda não tiveram oportunidade. Então, fica o nosso convite, né, com esses horários que o museu faz o atendimento. Aqui também em Batatais a gente sabe que tem horários especiais de atendimento, mas são momentos assim, únicos, quando a pessoa ela tem esse contato com a obra de arte ou com qualquer outra linguagem artística, seja ela o teatro, a dança, a música, a literatura, a gente acredita que a gente ajuda essa pessoa a se desenvolver intelectualmente e ter um olhar mais amoroso para com a comunidade a qual ela está inserida. Falando de duas ações aí, né, que é o projeto Sonhar o Mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa ação. Sonhar o Mundo, ele é um projeto da Secretaria de Estado da Cultura. Ele é realizado nos 19 museus que compõem a rede de museus do Estado. Então, são os museus da capital, os museus do interior e o Museu do Litoral. O Sonhar o Mundo, ela é uma ação que reflete justamente isso, como que a gente sonha com um mundo melhor. O tema deste ano é Solidariedade Derrubando Muros. Então, vai tratar dos preconceitos e da necessidade do ser humano se tornar cada vez mais um ser solidário. Olhar para o outro com um olhar de compreensão e um olhar fraterno, de ajuda, de contribuição, de colaboração com a sua condição humana. E cada um desenvolve uma ação independente. Você tem uma temática anual? Como é que funciona isso? A gente tem o tema, que é proposto pela Secretaria, e o Museu Casa de Portinari terá 2 atividades. A primeira, nós faremos no dia 6 de dezembro, às 18 horas, uma reflexão sobre o preconceito. Convidamos a Miss São Paulo Gay, que é de Brodowski, e ele fará com a gente toda a reflexão sobre a sua trajetória de vida e todos os preconceitos que ele sofreu ao longo do tempo, até conquistar o título. E faremos no dia 9 de dezembro mais uma caminhada, é uma caminhada solidária, que ela parte da frente do museu também, e ela vai até o asilo, que é o Lar da Fraternidade, e a gente solicita que as pessoas doem 1 quilo de alimento. Então, durante a caminhada, ela leva esse alimento e serão recepcionados lá, então, por um músico que fará uma apresentação também aos pacientes, né, aos moradores do asilo. Quando se pensa também, né, nessa questão das ações, muita gente confunde um dado, né, que é a Semana de Portinari com as ações de aniversário de Portinari, né, porque a semana está colada no aniversário da cidade. É isso. Exatamente. A Semana de Portinari, ela acontece normalmente de 15 a 22 de agosto. Agora, as atividades de aniversário de nascimento do artista, elas são realizadas agora no mês de dezembro. Ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1903. Este ano nós comemoramos 114 anos do nascimento do artista e elaboramos uma série de atividades que serão propostas durante o mês. Uma das mais importantes, ela acontece no dia mesmo do nascimento do artista, e é um sarau musical com artistas da cidade.
Esse sarau musical, ele propõe a apresentação de músicas de raiz. O pai de Portinari era um músico, era um instrumentista, ele tocava tuba na banda de Brodowski, então aquela casa sempre foi uma casa permeada pela música. Então, além da linguagem plástica, da linguagem poética, nós trabalhamos também essa linguagem musical, que é uma forma também de aproximarmos outros públicos da instituição cultural. Sem dúvida. E é interessante isso, né? Resgatar a figura do Portinari com esses elementos, né? Pegar elementos da história, da vida, da família e trazer enquanto composição para essa comemoração. Isso mesmo. O contexto histórico em que Portinari viveu ali na cidade, junto com seus amigos, junto com seus familiares, é uma narrativa muito bonita, contada muitas vezes pelo próprio artista. Então, a gente encontra muito desses elementos característicos nossos do interior, que a gente tem o maior orgulho, né, de ter nascido no interior do estado de São Paulo e de ter aí um ícone, né, da pintura nacional que teve uma projeção internacional muito grande, mas quando a gente faz um passeio histórico pela narrativa de vida do artista, é até assim impressionante de ver como que uma pessoa sai de uma cidade tão pequenininha, né, um pequeno povoado na época, e tem uma projeção tão grande aí internacionalmente. É realmente um exemplo, né, e um ícone aí. Foi uma vida difícil, era uma criança pobre, com suas limitações, inclusive física, porque ele tinha um defeito, a perna direita era 4 centímetros mais curta, ele não cresceu muito, ele era muito pequenininho, mas com um grande olhar que proporcionou aí a Brodowski essa projeção internacional. Perfeito. A Ludmila questionando aqui, para essas 2 ações tem que ter agendamento, as pessoas podem simplesmente comparecer? Não há necessidade de agendamento, é só comparecer. No dia 6 de dezembro, a partir das 18 horas, e no dia 30 nós teremos, então, o sarau musical. Não há necessidade nenhuma de agendamento. Perfeito. Cristiane, eu quero agradecer sempre a presença, deixar o programa à disposição do museu. Espero realmente que a gente tenha cada vez mais esses encontros, como foi o do Guri, né? A gente possa desenvolver várias atividades cada vez mais conjuntas e que a gente tenha sempre essa rotina de identificar, né, nessa qualidade do trabalho, desse legado do Portinari, um caminho aí para o nosso entretenimento, para o nosso conhecimento. As parcerias são sempre muito bem-vindas, esperamos sim fortalecer cada vez mais aí essas ações desenvolvidas, né, entre os municípios de Batatais e Brodowski, que afinal de contas temos também esse legado aí em comum, né, deixado pelo grande artista. Sem dúvida. Foi um prazer participar. Obrigado pela presença. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.